Bom dia, boa tarde, boa noite, caros estudantes. Estamos aqui no curso de especialização e docência na educação infantil, modalidade à distância, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu estou apresentando a disciplina Documentação Pedagógica. Vou me apresentar, meu nome é Xênia Mota, estarei aqui acompanhando a disciplina e sou professora. Tenho doutorado em educação pela Universidade Federal Fluminense. Meu foco de pesquisa é a educação infantil e tenho experiência na rede pública e particular, de um modo geral, na educação infantil, com experiência também em formação de professores, infância e artes visuais. Eu vou fazer uma breve introdução para o curso, digamos assim, para a disciplina, e logo em seguida passo para a primeira videoaula, né? Vocês devem já ter pego o material, acessado aí, então vão observar que a gente vai ter alguns focos de estudo, né? O primeiro foco é conceitos fundamentais da documentação pedagógica. Então, para a gente entender um pouco melhor, para a gente se situar do ponto de vista teórico, prático, os conceitos são fundamentais. Dentro da documentação pedagógica, os conceitos estão atrelados aos registros, né? Aos registros que o docente realiza, mas aos registros também como fonte de reflexão, de reflexão sobre a prática educativa. Em seguida, a gente vai pensar a abordagem, o aspecto reflexivo da documentação pedagógica, das práticas documentais, do ponto de vista das narrativas docentes. Na última unidade, abordaremos as possibilidades criativas, que na verdade vão perpassar a disciplina inteira, mas a gente vai dar um pouco mais de ênfase. Na apresentação, eu trouxe para vocês uma imagem que é da Adriana Varejão, e é uma imagem que eu gosto muito, que eu já fui aí em Otim, lá em Belo Horizonte, que é o Museu a Céu Aberto, que essa obra está posta lá, além de livros, enfim, vocês podem acessar ela também pela internet. Mas essa obra me traz uma sensação de muitas informações, ondas, os azulejos são craquelados, e se você toma o distanciamento, ela te causa um outro impacto, o impacto do conjunto da obra, né? Um conjunto da obra que parece que tem que eu faço uma interpretação como sendo intenso, né? Como sendo meio desordenado. Mas quando eu tomo essa distância, ele me vem com uma unidade maior, né? O nome dessa obra é Salacanto, Provoca Maremoto, e é uma imagem que, na minha leitura, revela muitas possibilidades, né? E eu estou relacionando com a documentação pedagógica, porque é um contexto de muita energia, de muita escrita, de muita fermentação criativa, de muitos fazeres, que demanda da ação docente, e que ela precisa ter um equilíbrio, ela precisa ser pensada, ela precisa de reflexão para que ela possa sentar e que ela não seja isoladamente alguma coisa desordenada, muito intensa, mas que, tomando a distância, né, digamos assim, da finalização, ela traga, ela mostre a que veio, né? Então a gente tem aí no cotidiano relatórios, mas precisa saber organizar, precisa saber lapidar, e esse é um olhar inicial que eu quero que a gente tenha, e que eu achei interessante, de pensar a documentação pedagógica como um processo, e a obra da Adriana Varejão, ela me ajuda a pensar sobre isso. Entrando objetivamente na videoaula número 1, né, unidade 1,
O nome dessa unidade é Registro e Memória na Educação Infantil, olhar através do caleidoscópio. Novamente eu trago uma outra imagem que ajuda a pensar essa disciplina ou esse ponto, digamos assim, e ele tem a ver com manipulação, né? O caleidoscópio, ele é um objeto que a gente manipula e que tem dentro os azulejos, não, espelhinhos coloridos, depende do que é feito o caleidoscópio, mas eu acho que é uma bela metáfora que fala pra gente do que a gente tem que manipular. E que dependendo de como a gente manipule, assim, fica muito bonito, fica muito estético e dá muito prazer. Mas não existe um modo único, não é monológico. Ele tem uma relação dialógica, e ele tem uma relação de estética e tem uma relação de possibilidades. Então, conforme você vai manipulando, você vai entendendo e vai admirando, conhecendo várias possibilidades. Eu trago aqui rapidamente para abrir, né, o texto da Madalena Freire, que é um texto importante, né, o Effort Freire, Observação, Registro e Avaliação, é um texto bem antigo, é um texto clássico, mais antigo, mas não menos importante, porque a maioria dos outros autores referenciam a Madalena Freire, vocês devem conhecer como uma autora, uma teórica importante da educação infantil, não só, mas da educação infantil. E ela vem falando, assim, a gente tem um tópico lá que fala sobre o olhar sensível pensante. Inclusive, quem escreveu foi a Miriam Celeste, que é uma professora de artes e também que vem há tempos aí nesse movimento de arte, educação básica e, enfim, tantas etapas do ensino. Mas o que eu quero focar é nesse olhar sensível pensante. Então, essa observação que a gente vai começar a pensar um pouco mais sobre ela é uma observação que demanda. É uma observação que demanda atenção, que demanda presença, que demanda generosidade. Ver e ouvir demanda corpo, demanda disponibilidade de dar atenção ao outro, né? Então, o ato de observar envolve a reflexão, a avaliação e o planejamento, num processo dialético de pensar a realidade. Então, esse início com a Madalena Freire é bem importante. Depois a gente vai pensar no texto de Marques e Almeida, né, a documentação pedagógica na educação infantil, traçando caminhos, construindo possibilidades. É um texto que vem com conceito, então, que aborda identidade, também planejamento e avaliação, mas traz aí um pouco mais, digamos assim, firmemente, a abordagem italiana. A pedagogia da escuta, comunicação, divulgação dessa documentação pedagógica, e a gente pode pensar um pouco mais sobre... A gente tem historicamente os registros, as observações, mas de um tempo para cá a documentação pedagógica é um termo relativamente novo e ele vem um pouco com os estudos, as pesquisas e os acessos que nós tivemos à abordagem italiana, que traz como peso, né, a postura pedagógica, né, que é de uma reflexão sobre a prática, né, o registro de práticas de boas qualidades, isso é muito importante. O texto traz também modalidades de documentação pedagógica, planejamento, categorias, mas a gente tem aí um fio condutor que é importante, né, que vem também com abordagem italiana, que é a narração, né, que é a prática narrativa do docente. Então, essa prática narrativa que vem com criatividade e que vai modular essa documentação pedagógica. O texto também fala sobre o progettazione, que é um termo italiano, provavelmente meu sotaque não é adequado, mas sobre planejamento
flexível. Esse texto não dá tantas explicações sobre planejamento flexível, mas na bibliografia complementar vocês podem acessar o texto, o vídeo do Paulo Fock, que ele também é um autor, um pensador que tem fala mais fortemente sobre documentação pedagógica, tem histórico com abordagem italiana, então é uma pessoa interessante também para aprimorar, né, para lapidar esse conceito. Esse texto também resgata algumas nossas raízes históricas, digamos assim, da escrita, então traz o Freinet, o Livro da Vida, traz na abordagem italiana que o pensador é o Loris Malaguzzi, né? Dewey é uma pessoa muito importante que a gente não vai se ater nele, mas serve como pensador histórico. O Effort Freire, que é a Madalena Freire, e Froebel, olhando lá para trás. Por que eu estou falando sobre essas pessoas? Porque nada surge... abordagem italiana, agora é isso. Acho que a gente tem que ter um olhar mais abrangente e pensar sobre vários paradigmas, né? A gente também tem o texto da professora Luciana Osteto. Esse texto que eu escolhi é um texto de 2017, relativamente novo. A professora também fala sobre vários assuntos da educação infantil, e aqui nesse texto ela está falando de uma experiência, de uma pesquisa, formação numa escola da educação infantil, onde o que está sendo pensado, observado, é a documentação pedagógica. O nome do texto é No Tecido da Documentação, Memória, Identidade e Beleza. Então a gente tem aí um tripé para essa documentação pedagógica, em que está sendo falado. Ela tem como base aí nesse texto a Madalena Freire, a Cecília Walschauer e Magalhães e Marineck, que também é citado em outros textos. São pessoas que também, de uma forma ou de outra, estão falando sobre registro. Então, assim, um pouco de importância para as nossas raízes também, né? Ela traz uma discussão sistemática, um diálogo interessante, uma escrita sensível. Eu digo que é um belo exercício para pensar a documentação pedagógica do ponto de vista de uma experiência de uma escola pública, onde uma professora está em conjunto, conversando, dialogando sobre essas questões. Um outro tema também é Pandini e Simiano, de 2022, é um outro texto que da referência de vocês, que fala de documentação pedagógica, uma experiência formativa na educação infantil. Um princípio estético. Então, aqui nesse texto, a gente vai pensar na documentação a partir desse princípio estético, né? Sobre esse gesto de documentar, sobre a narratividade, sobre a ampliação das sensibilidades, da produção de sentidos, né? Desse sem número, né? Remetendo lá às 100 linguagens do Malaguzzi, desses 100 números de experiências que a gente tem em companhia das crianças. Ele recorre às diretrizes curriculares também, como fundamentação e princípios, né? E traz para a gente algumas questões que são importantes, como forma e conteúdo, né? Objetivamente, a documentação pedagógica tem essa dimensão, né? Tem um conteúdo do que as crianças estão falando, como é que é essa narratividade, e tem a forma, que na documentação pedagógica, na inspiração italiana, ela não tem como como a gente fugir dela, né? É através de fotografia, é através de uma filmagem, as crianças
cantando, falando, vivenciando, o livro da vida, diários, relatos. Que tipo de documentação, que modalidade a gente vai escolher, qual é a forma, dependendo da narratividade, qual é a forma mais adequada, o que eu com as crianças podemos pensar sobre isso, né? E lógico, acho que eu não dei ênfase aqui, mas a documentação pedagógica do ponto de vista da abordagem italiana, a gente tem as linguagens expressivas, que a gente não pode, que é o leque que se abre para essa forma, né, para as experiências cotidianas com as crianças, e o protagonismo infantil. Então, essa observação, esse registro, ele é todo em função desse protagonismo. E a gente, como docente, transitando aí nesse universo. E é lógico que a gente aí está numa formação continuada, porque é uma experiência formativa. Viver esses relatos, fazer os nossos relatos, divulgar esses relatos, comunicar esses relatos, em que local, para quem, quando, onde, por quê, nessa relação dialógica com as crianças, com a instituição, enfim. A gente começa com esse estudo. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem felizes e aproveitem a literatura selecionada, e lógico que vocês, ao longo aí da história de vocês, vão continuar aprendendo, estudando e ampliando esse leque de possibilidades que é a documentação pedagógica.